No evangelho de hoje, os fariseus interpelam Jesus a respeito de quando chegaria o reino de Deus. Agora, qual foi a resposta de Jesus a este questionamento dos fariseus? Eu convido você a estar comigo nessa meditação da palavra de Deus para entender aquilo que a palavra tem para nos dizer no dia de hoje. E antes de mais nada, eu quero me apresentar para você, como de costume. Para quem me acompanha já me conhece, mas quem está aqui pela primeira vez talvez não me conheça. Me chamo Danilo Santiago, sou católico, leigo, e tenho a graça de servir na paróquia de São José Operário, na cidade de Jandaíra, Rio Grande do Norte, pertencente à Arquidiocese de Natal. Então já faço o convite a você a pegar a sua Bíblia e invocar sobre nós o Espírito Santo de Deus para nos dar o entendimento da palavra que será meditada no dia de hoje. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, como de costume te rogamos, te pedimos, te clamamos o teu Espírito, para que o Senhor nos dê o entendimento da palavra que será meditada no dia de hoje. E que possamos extrair para a nossa vida as lições que o texto tem para nos dizer no dia de hoje. Que a bem-aventurada Virgem Maria e São José intercedam por nós. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O texto que a liturgia nos propõe para hoje é o Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 17, versículos do 20 ao 25. É interessante que o versículo 20, e aqui eu já vou direto ao texto, nós temos um momento em que os fariseus interpelam Jesus, ou seja, interrogam Jesus de quando chegaria o reino de Deus. Vamos entender aqui. Quando Jesus iniciou o seu ministério, então Jesus, dentro da sua pregação, ele falava a início sobre duas realidades. A primeira realidade, Jesus estava chamando o povo daquela época ao arrependimento. Meu irmão, aqui a gente já pode extrair para a nossa vida aquilo que Jesus está querendo de nós hoje, que é o arrependimento. Nós precisamos nos arrepender dos pecados que cometemos. Veja, quantas pessoas hoje vivem uma vida de pecado, vivem uma vida totalmente voltada aos prazeres do mundo, os prazeres da carne, e esquecem que para nós entrarmos, para que nós sejamos discípulos do Senhor, é necessário o arrependimento. Veja, quantos matrimônios hoje têm se destruído por causa do adultério, por causa do vício, por causa da infidelidade. Então o Senhor está chamando hoje ao arrependimento. Quantos pais têm perdido o respeito com os filhos por não dar aos filhos o direcionamento de Deus. Então o Senhor está chamando hoje a mim e a você ao arrependimento. A largar essa vida do pecado, a largar essa vida onde achamos que as coisas do mundo não nos preenchem, mas na verdade a única coisa, a única realidade que nos preenche é nosso Senhor Jesus Cristo. E dentro da pregação de Jesus, Jesus dizia que além do arrependimento, ele dizia que arrependei-vos, porque o reino dos céus, o reino de Deus está próximo. Veja, quando Jesus diz isso, Jesus está inaugurando o reino de Deus. E quando nós falamos de reino, de reinado, é interessante que essa realidade subentende que existe alguém que governa, alguém que é rei. E essa pessoa é nosso Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, Jesus está reinando na sua vida. Jesus está reinando na tua casa. Jesus está reinando no teu trabalho. Jesus está reinando na tua família. Jesus está reinando nos teus negócios. Meu irmão, você está deixando Jesus ser o centro da tua vida? Ou você está se deixando se influenciar pelas coisas do mundo? Agora, além dessa realidade da pregação de Jesus, tinha muitos judeus, muitos fariseus que esperavam a vinda do Messias. Ou seja, aquele que iria libertar o povo judeu da escravidão
do Império Romano, ou seja, daquela realidade política do Império Romano. Então, os fariseus, os judeus esperavam isso. Então, por essa razão, o versículo 20 vai nos mostrar o momento em que os fariseus interrogaram Jesus. E o texto diz o seguinte: interrogados pelos fariseus sobre quando chegaria o reino de Deus, respondeu-lhes. Agora, a gente vai entrar na resposta de Jesus. Jesus vai dizer o seguinte: a vinda do reino de Deus não é observável, ou seja, não é palpável, não é algo que vai dizer está ali ou está aqui. Aí Jesus vai dizer no versículo 21, pois eis que o reino de Deus está no meio de vós. O que é que Jesus está dizendo com isso? Jesus está dizendo para os fariseus que o reino de Deus está sendo inaugurado por Jesus. Jesus é esse Messias. Jesus é esse ungido de Deus, na qual o povo de Israel estava aguardando ansiosamente. Mas os judeus não acolheram Jesus. Os fariseus não acolheram a mensagem de salvação de Jesus. E é interessante que quando Lucas menciona esse episódio da vida de Jesus, ele está mencionando justamente no translado em que Jesus sai da Galileia a Jerusalém para passar por todo o processo do martírio, na qual ele vai morrer para nos salvar. Então veja, aqui é importante que nós entendamos isso. O reino de Deus está no meio de nós. E é interessante que quando nós rezamos a oração que o próprio Cristo nos ensinou, tem um momento do segundo pedido que vai dizer: venha a nós o vosso reino. Então veja, nós estamos pedindo que o reino do Senhor venha até nós. E de forma mais precisa, que Jesus volte para restaurar o reino na qual tudo será entregue ao Pai, onde será o julgamento. Veja, por que é importante nós entendermos essa realidade? Porque nós precisamos, nesse momento, viver o reino de Deus. Nós precisamos pedir que o Senhor reine na nossa vida, na nossa casa, em tudo aquilo que nós fazemos na vida. Agora, meu irmão, eu te faço uma pergunta hoje. Você quer deixar Jesus reinar na tua vida? Você quer se arrepender e buscar entender que o reino de Deus está próximo, que Jesus é esse rei, é essa pessoa que quer governar a nossa vida? Que Deus te abençoe, meu irmão, no dia de hoje. Que Deus conduza a tua vida. Que Deus te ajude a entender aquilo que foi pregado hoje e que busque aplicar na sua vida aquilo que é os ensinamentos extraídos da palavra de Deus no dia de hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.